Livro de Neemias, capítulo 9. A partir do versículo 17. Versículos 17 e 18. Neemias, capítulo 9, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Querido Deus, uma vez mais, nós estamos diante do Senhor para pregoar a tua boa e santa palavra. Fale aos nossos corações, por meio dela, que o teu Espírito Santo nos ilumine uma vez mais, que possamos falar aqui somente aquilo que é a vontade do teu Espírito Santo. Para tanto, Senhor, que diminua eu e cresça o Senhor neste momento para glorificar o teu santo nome. Amém. Irmãos queridos, o grande pastor reformado e teólogo John MacArthur, em uma de suas mensagens ou em um de seus escritos, porque ele também é um escritor, ele disse o seguinte: a gratidão enche a alma com o sol de Deus, enquanto a ingratidão fecha as janelas da alma, não permitindo que brilhe a luz de Deus, transformando a vida em neblina. Para o crente, toda circunstância deverá ser causa de louvor. Uma verdade afirmada pelo pastor John MacArthur. A pergunta que eu faço para você nesta noite, chamando assim a sua atenção e adentrando a nossa mensagem, é: você que está aqui, já sofreu ingratidão? Você já deparou pela ingratidão de alguma pessoa que você considera, que você ama, que você fez muitas coisas por ela, no fim, ela foi ingrata para com você? Eu faço essa pergunta porque uma pessoa ingrata é, na verdade, uma pessoa doente. Uma pessoa que é ingrata, ela é doente porque a pessoa ingrata, ela tem sobre ela um senso de ter direito e merecimento. Ela tem sobre ela acha mais importante, se acha mais importante do que as outras pessoas, e com isso ela se torna arrogante, egoísta, vaidosa e necessita de ser admirada. Por isso que ela é ingrata. Ela não reconhece aquilo que as outras pessoas fazem por ela. Ela acha que ela que merece ser reconhecida e que o outro não. Portanto, isso é um mal que muitas vezes nós carregamos e precisamos ser também curados e sarados deste mal chamado ingratidão. Se você observar o texto comigo, e eu vou explicar para você, este texto que nós lemos, os versos 17 e 18, é uma oração do povo de Deus de arrependimento e confissão de pecados. Eles estão confessando diante do Senhor o seu pecado e a sua ingratidão para com Deus. Os sacerdotes e os levitas, eles
depois que eles leram a lei, e o povo entendeu, conforme você pode ver aí e anotar se quiser no versículo 3, depois que eles leram a lei, eles entenderam melhor a lei de Deus, que é a palavra de Deus, e daí eles começaram então ter entendimento da palavra de Deus, um entendimento melhor da palavra de Deus, e reconheceram, por meio desse entendimento, que eles estavam em rebeldia contra Deus, que eles estavam sendo ingratos a Deus, que eles estavam fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e eles perceberam isso através do entendimento da palavra de Deus, depois que a lei foi lida novamente. E esse processo de reconhecimento da sua ingratidão começou, em primeiro lugar, pelo arrependimento. O povo se arrependeu. Quando o povo percebeu o erro que o povo estava, de como o povo estava sendo ingrato diante de Deus, eles então se arrependeram, né? E nós podemos ver que assim que eles se arrependeram, ao perceber isso, o coração deles vai se quebrantar diante do Senhor, e esta atitude fará com que eles então volte para o caminho do Senhor, receba do Senhor o perdão e torne-se então curados daquele mal da ingratidão e passa a agradecer a Deus em louvor, conforme nós lemos o texto inicial, quando iniciou o culto, o texto de abertura, que nós lemos a partir do versículo 6 até o versículo 15, que mostra o louvor do povo em gratidão a Deus. Ou seja, o povo deixou de ser ingrato depois que entendeu a lei do Senhor e passou agora a ser grato ao Senhor e agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito a eles. Todo este capítulo, irmãos, essa é uma introdução, vai apontar para um arrependimento genuíno e quebrantamento por ocasião do entendimento da lei. Por isso que é importante, e hoje de manhã, pela Escola Bíblica Dominical, nós falamos em algum momento sobre a questão de interpretação da Bíblia. Se nós não entendermos a Bíblia, se nós não interpretarmos a Bíblia de forma correta, nós vamos fazer muitas coisas que achamos que estamos fazendo certo e estamos fazendo errado. Achamos que estamos entendendo a palavra de Deus e muitas vezes não estamos entendendo. Só depois que este povo de verdade entendeu a palavra de Deus, é que este povo vai começar então a reconhecer a grandeza de Deus na vida deles. E esse texto então, ele vai nos ensinar que assim como este povo, podemos também arrepender de nossa ingratidão muitas vezes, que nós temos, e rebeldia para com Deus, por meio do quebrantamento depois e arrependimento depois que nós ouvimos a palavra de Deus, como estamos ouvindo aqui agora. Então, até o final desta mensagem, se a gente perceber que em algum momento estamos sendo ingratos a Deus, este é o momento de nós nos arrependermos, confessarmos a Ele essa nossa ingratidão, pedindo assim o seu perdão. Sabe essa tragédia que aconteceu lá em Minas Gerais? Algumas pessoas ingratas, insensatas, que não conhecem a Deus, estão dizendo, se Deus existe, como que permite que esse mal aconteça? E muitas vezes a gente pode perguntar da mesma forma, se Deus existe, por que permitiu tal mal vir na nossa vida? E isso é uma espécie de ingratidão. Então, se nós, dentro dessa mensagem, nos encontrarmos ingratos diante do Senhor, que nós venhamos nos arrepender e pedir o seu perdão. A pergunta que nós fazemos,
Como que o povo manifestou ingratidão a Deus aqui nesse texto? Quais são os sinais dessa ingratidão do povo, para que nós possamos então fazer um paralelo com a nossa vida na contemporaneidade? Como nós manifestamos também no nosso cotidiano esta mesma ingratidão do povo aqui na palavra de Deus? A primeira ingratidão, o primeiro sinal de ingratidão do povo de Deus é manifesto aqui quando eles não quiseram ouvir a palavra de Deus. Olha o que o texto disse: recusaram ouvir-te. O levita e o sacerdote que estão orando ao Senhor estão declarando isso para Deus, que eles recusaram ouvir a palavra de Deus, recusaram dar ouvidos aos mandamentos do Senhor. E será que isso não acontece também conosco nesse tempo? Será que é sempre que nós damos ouvido àquilo que o Senhor fala na sua palavra para conosco? Eu creio que não. Eu creio que muitas vezes nós fazemos exatamente como esse povo fez. Não deu ouvido à palavra de Deus. E aí você talvez se pergunte nesta noite: quando eu não dou ouvido à palavra de Deus? Quando isso acontece de fato? Quando isso que o pastor está falando acontece na minha vida? Eu vou apontar alguns sinais que mostram que nós não damos ouvido à palavra de Deus. E o primeiro é quando nós endurecemos o nosso coração. A palavra de Deus diz que o nosso coração é de pedra e que nós precisamos constantemente trocá-lo para um coração de carne, porque nós temos facilidade de endurecer o nosso coração. E quando nós estamos amargurados, quando nós sofremos algum mal, quando alguma coisa nos atinge, nos fere, nos entristece, nós endurecemos o coração. E quando endurecemos o coração, temos dificuldades para ouvir a palavra de Deus. Isto é devido à nossa natureza pecaminosa, à nossa humanidade limitada. Não é sempre que o nosso coração está aberto para a vida, para Deus, para as bênçãos do Senhor. Às vezes nós nos entristecemos, às vezes somos machucados e endurecemos o nosso coração. Mas a palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 7 e 8, assim diz o Senhor: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Talvez entrou alguém aqui machucado, ferido, desiludido, desesperançoso, e não consegue mais ouvir a voz de Deus porque o coração está duro. Talvez o seu problema não seja nem com Deus, seja com você mesmo, seja com as pessoas que te cercam, e isso faz com que você endureça o seu coração para tudo e para todos. E então Deus te trouxe aqui para ouvir a voz dele e dizer o seguinte para você: se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O mesmo Deus que te trouxe aqui para falar essa verdade com você, ainda te fala lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, a seguinte palavra: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. É normal a gente endurecer o nosso coração. É normal a gente ficar aborrecido, zangado, entristecido. Mas é verdade que o Senhor pode nos curar de toda tristeza, de todo desânimo, de todo cansaço, de toda ferida, e nos dar um coração renovado para que nós possamos novamente dar ouvido à voz de Deus, para que através da sua voz
eu possa viver a verdadeira vida que Ele tem proposto para a sua igreja. Amém, meus irmãos? Vocês querem isso nessa noite? Vocês querem esse coração de carne? Vocês querem ser renovados pelo poder da palavra do Senhor? Mas nós não ouvimos a palavra de Deus também quando nós nos conformamos com a situação que nós estamos vivendo. Por que às vezes a gente leva tanto tempo para mudar a nossa vida? As coisas não mudam. Você chora, as coisas não acontecem. Parece que você luta e não vence. Parece que você planta, mas não colhe. Parece que você acredita, mas nada acontece na sua vida. E aí chega um momento que você acaba se conformando com aquela vida, daquele jeito, e essa conformidade te leva para longe do Senhor, porque o seu coração se faz endurecido e permanece na dureza. Mas é por causa disso, é por causa desses momentos que Paulo ele percebeu, e ele vai dizer lá em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1, que Paulo diz lá: não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Transformai-vos pela renovação de quê? Do vosso entendimento ou mente, pensamento. Veja que Paulo está falando do entendimento. Se nós não renovarmos o nosso entendimento, irmãos, se nós permanecermos na síndrome de Gabriela, se nós permanecermos com a nossa mente cauterizada para as coisas que Deus quer nos revelar, nos mostrar, nos fazer crescer, evoluir, transcender na presença dEle, se nós não abrirmos a nossa mente, teremos a mesma vida para sempre, do mesmo jeito, nada vai mudar. É preciso transformar a mente, é preciso renovar. Jesus Cristo falou que nós teríamos uma vida de novidade, coisas novas. Portanto, a nossa vida precisa estar em constante crescimento, porque se eu parar de crescer, eu vou começar a me aborrecer, eu vou começar a me entristecer com as mesmas coisas o tempo todo, e com isso endurecer o coração. Portanto, eu não posso me conformar em ser o mesmo. Eu preciso mudar, crescer. E a mudança hoje talvez seja ouvir a palavra de Deus, reconhecer a nossa limitação, fraqueza e talvez ingratidão, para que possamos então, irmãos, mudar de fato a nossa vida. Eu não dou ouvido também, meus irmãos, quando eu não dou crédito à palavra de Deus. O que é não dar crédito à palavra de Deus? Não é dizer que você que está sentado aqui me ouvindo não está acreditando no que eu estou falando, não está acreditando na Bíblia, não acredita na palavra de Deus, é um ateu, como nós estamos estudando o ateísmo aqui pela manhã, como vimos que tem muitos cristãos ateus também, que são ateístas. Quem vem na escola dominical está aprendendo. Mas eu não dou crédito à palavra de Deus, não é porque eu não acredito, simplesmente, é porque eu não pratico. Isto é, eu ouvi, eu aprendi, mas não coloquei em prática. Então não adiantou nada, adiantou alguma coisa? Adianta você vir na igreja, ouvir a palavra de Deus e não colocar a sua vida, não pautar a sua vida naquilo que você está aprendendo? Adianta alguma coisa? Vai levar 5, 10, 15, 20, 50 anos. Sua vida é a mesma. Não mudou. Por quê?
Porque você muitas vezes deixou de colocar em prática aquilo que era para ser feito. Sobretudo, nesse tempo de apostasia, declínio, fragmentos teológicos, como nós estamos estudando aqui pela escola dominical, em que a fé não é mais importante, em que o secularismo está tomando conta dos corações e também o materialismo está tomando conta dos corações e a fé já está em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º plano. Mas lá em 2 Timóteo, Paulo nos alertou sobre isso, porque Paulo disse o seguinte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo como comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então você vê que o abandono da fé, a falta de crer, a crença, a fé na palavra de Deus, tem se tornado nesse tempo de apostasia, como previu Paulo, algo obsoleto, algo tênue, algo fraco, algo que está em segundo plano. Porque qual é a fé de hoje? A crendice está entrando no lugar da fé, porque a fé em Deus é o firme fundamento das coisas que não se veem. E hoje a fé tem sido ensinada como se fosse uma barganha para com Deus. Você tem que ter fé que Deus vai te dar alguma coisa. Isso não é fé, isso é crendice, né? Então, a gente percebe aqui nesse texto que eles não ouviram a palavra de Deus, e é um tempo que nós estamos vivendo em que muitas vezes nós estamos sendo ingratos a Deus, porque Deus tem falado conosco a todo tempo, mas nós não damos ouvido à sua palavra, e fazemos isso quando nós endurecemos o nosso coração para a mesma, quando nós nos conformamos com a situação que vivemos muitas vezes no pecado, em rebeldia e na ingratidão, e quando nós não damos crédito à palavra do Senhor. Mas há um segundo sinal aqui que mostra a ingratidão desse povo, é que o povo esqueceu todos os seus benefícios. Vamos de novo para o texto, no versículo 17: recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas. E não é assim que acontece de vez em quando, irmãos? Quando que nós costumamos lembrar de Deus? Seja sincero. Pensa e seja sincero. Seja sincero com você mesmo. Quando que nós lembramos de verdade de Deus? Quando estamos passando por alguma dificuldade, né? Sim ou não? Quando vem um problema, aí você vai lá, vai para o joelho, né? Faz voto, faz campanha, porque o negócio está feio e você quer uma solução. É aí que você lembra de Deus. Mas quando está tudo tranquilo, nós temos a mania de esquecermos de Deus e das suas maravilhas, né? E o povo esqueceu. O povo estava vivendo por conta própria, seguindo as suas próprias vontades, trabalhando no afã do seu bel prazer, né? Era tudo que o povo buscava. E então eles esqueceram dos benefícios que o Senhor já tinha feito sobre a vida deles. E a pergunta que nós fazemos muitas vezes, lendo a Bíblia, por exemplo, como que pode o povo que viu o mar se abrir, como que pode aquele povo que presenciou tantos feitos do Senhor, a manifestação de Deus da forma que era naquele tempo, como que pode o povo se esquecer disso e traçar outros caminhos?
Isso acontece, irmãos, por causa da nossa ingratidão. É algo natural. Se o povo que via a coluna de fumaça no deserto esqueceu de Deus, se o povo que via a coluna de fogo esqueceu de Deus, se o povo que viu o mar se abrir esqueceu de Deus, se o povo que presenciou tantos milagres esqueceu de Deus, será que nós também não esquecemos? Será que o povo de hoje não esquece? Claro que esquece, né? Claro que esquece. Por isso, a relevância da palavra do Senhor nesta noite. E a gente vai perceber que existe algumas características para o crente inconstante, pelo fato de esquecer constantemente as bênçãos de Deus sobre a vida dele e dela, né? E a primeira característica aqui de uma pessoa que esquece dos benefícios de Deus no tempo de hoje, na igreja contemporânea, é aquela pessoa que não se envolve na obra do Senhor. Hoje nós fizemos aqui posse de obreiros que se envolvem na obra do Senhor. Mas quantas pessoas na igreja não se envolvem na obra do Senhor? E esta é uma forma de você esquecer daquilo que Deus tem feito na sua vida. É uma forma de ingratidão. Porque se Deus tem me abençoado, se Deus me salvou, se Deus me escolheu para a vida eterna, se Deus me deu a vida abundante, se Deus me abençoou com a sua misericórdia, com a sua graça, com a sua compaixão, com o seu amor, por que eu não posso dar alguma coisa para Ele? Por que eu não posso oferecer alguma coisa para Ele? Por que eu só penso em mim, no meu tempo, no meu trabalho, nas minhas coisas? Por que eu não penso também na obra de Deus? Porque muitas vezes eu posso estar com o coração ingrato e esquecendo que Deus tem me abençoado todos os dias, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha família. Mas a pergunta que nós fazemos é: o que nós estamos dando para Deus em troca? Não em troca de salvação, mas em gratidão. Quando nós trazemos alguma oferta para o Senhor, quando nós trazemos o dízimo para o Senhor, quando nós louvamos ao Senhor, quando nós cultuamos ao Senhor, nós não estamos fazendo isso em troca de alguma coisa, barganhando com Deus, mas nós fazemos isso por gratidão. Gratidão pela fidelidade do Senhor na nossa vida, gratidão porque Ele nos salvou. E a pergunta que nós fazemos: estamos sendo gratos? O que nós temos oferecido? Em que nós estamos nos envolvendo na obra do Senhor Jesus? Mas há uma segunda característica que a gente percebe no crente muitas vezes, que é ingrato e que esquece dos benefícios do Senhor. É aquele crente que muitas vezes só critica o irmão, só critica a obra, só critica o desenvolvimento, mas não faz nada. Só faz crítica, só sabe criticar, porque a mensagem não foi boa, porque o grupo não cantou direito, porque se fosse eu fazendo o trabalho eu fazia melhor. Só critica, só fala mal um do outro. E isso é uma forma de ser ingrato a Deus, porque nenhum de nós é perfeito, mas todos nós que estamos aqui pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor. Então nós devemos louvar, mesmo o irmãozinho não cantando tão bem, ele está cantando para a glória do Senhor. Mesmo o irmãozinho não fazendo determinados serviços tão bem, mas ele está fazendo para o Senhor. E portanto, ao invés de eu criticar o irmão, eu devo me apresentar para fazer alguma coisa para o Senhor. E quando eu sou assim,
quando ao invés de fazer eu critico, eu estou também mostrando a minha ingratidão. E nós percebemos, irmãos, que nesse tempo de secularismo, como nós estamos estudando na EBD, por ocasião do ateísmo que nós estamos estudando, o materialismo, todas essas coisas têm feito as pessoas virem para a igreja com outros interesses que não é servir ao Senhor, mas elas querem ser servidas. E isso mostra a arrogância do ingrato, o orgulho do ingrato, por achar que é merecedora, que tem que receber algo do outro, e vem com esse mesmo pensamento para receber algo de Deus, né? Então nós precisamos analisar a nossa vida para sabermos de fato se estamos sendo gratos ao Senhor ou se estamos sendo ingratos. E em último lugar, irmãos, em penúltimo lugar, o povo endureceu o coração para não servir a Deus, né? Como a gente percebe aqui no versículo 17 ainda, não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste, endureceram a sua cerviz, ou seja, endureceu o coração para não servir a Deus, né? E a gente vai ver que quando nós deixamos de servir a Deus, nós começamos a murmurar de tudo. O crente, quando serve a Deus de verdade, ele pode estar passando por muitas lutas, mas ele glorifica a Deus. O crente, quando está sinceramente na casa de Deus, ele pode passar por qualquer tribulação, mas ele não reclama, ele está dando glória a Deus, porque ele confia em Deus, ele sabe que Deus tem um caminho no meio da tempestade. Ele sabe que Deus tem um ermo no deserto onde ele está. Ele sabe que no final de toda luta, Deus, ele vem com a vitória. Portanto, quando nós endurecemos o nosso coração para servir a Deus, tudo é motivo de murmuração. Então, quando você ouve um irmão, uma irmã murmurando de tudo, reclamando de tudo, da igreja, do pastor, do conselho, do presbítero, ou disso ou daquilo, esse irmão murmurador está sendo ingrato ao Senhor, né? E muitas vezes nós caímos nessa armadilha da ingratidão, e o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para nos dizer que nós precisamos aprender a agradecer a Deus, não só em momentos de bonância, não só em momentos de prosperidade, não só em momento de calmaria, mas nos momentos também de lutas, nos momentos de tristeza, nos momentos quando as pessoas nos ferem, nós também precisamos estar firmes no Senhor, com o mesmo espírito de gratidão e desejo ardente no coração de glorificar ao Senhor. Por isso que Paulo, ele vai aconselhar os obreiros do Senhor, as pessoas que estão na obra do Senhor, desenvolvendo a obra do Senhor, dizendo o seguinte, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 28, Paulo ele fala o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, independentemente da sua luta, da sua dificuldade esta noite, da sua provação, dos seus temores, das aflições que você sofre, seja grato ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Eu tenho aprendido que cada dificuldade que eu enfrento, cada tempestade que eu passo, eu glorifico a Deus, porque elas estão me fazendo mais forte. Elas estão se tornando trampolins para eu atingir alvos maiores. Então glorifica a Deus, louva a Deus, porque tudo tem um propósito diante daquilo que nós passamos. Sejamos firmes, irmãos, inconstantes na obra do Senhor. Mas essas pessoas, elas endureceram os corações para não servirem a Deus.
Que não sejamos assim, que nós possamos esta noite refletir sobre isso e voltar a abrir o nosso coração para oferecer a Deus o nosso amor, o nosso trabalho, o nosso serviço, para que Ele seja glorificado e para que eu possa verdadeiramente estar feliz com Deus, sem reclamar das dificuldades, mas passando por elas na certeza de que Deus está passando comigo. E em quarto e último lugar, o texto vai nos mostrar que a ingratidão deste povo se deu também quando eles rebelaram-se contra Deus a fim de voltarem para as suas vontades pecaminosas. Olha só o verso, a parte final do verso 17. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Então perceba que depois daquilo tudo, eles tiveram a coragem de levantar um falso Deus, um Deus de ouro, um bezerro de ouro, e ferindo assim a Deus com a sua idolatria, mesmo tendo presenciado tudo. E aí está algo, irmãos, que a gente precisa refletir. Quando o nosso coração endurece, tudo é motivo para a gente deixar o Senhor. Tudo é motivo para a gente não fazer a obra. Por isso que as pessoas constantemente desistem do chamado, desistem daquilo que foi eleita, nomeada, vocacionada para desenvolver, porque não suportam as aflições e aí endurecem o coração, e com o coração duro, elas se rebelam contra Deus para fazerem aquilo que está na dureza do seu coração, a sua própria vontade, os seus próprios desejos. Mas o que eu vou observar dentro desse texto, que apesar dessa rebeldia do povo, apesar da infidelidade do povo e da ingratidão do povo, Deus vai permanecer fiel com este povo, por causa da aliança que Ele fez com Abraão, lá no passado, dizendo que abençoaria os seus descendentes. E aí você se pergunta, eu já não estou mais caminhando no caminho do Senhor, ou eu já não estou mesmo fazendo a obra do Senhor, estou na igreja, estou por estar. E você às vezes se pergunta, nada aconteceu comigo, está tudo bem, eu vou continuar nessa vida com o coração duro e afastado de Deus. Sabe por quê que muitas vezes, irmãos, nada acontece conosco, Deus não permite? Não é por causa da nossa fidelidade, mas é por causa da fidelidade dEle. Aquilo muitas vezes que era para ser para a morte, aquilo que era muitas vezes para ser a sua queda, o Senhor te livra, não por causa de você, da sua fidelidade, mas por causa da fidelidade dEle. E foi isso que Ele fez com o povo, apesar de tudo isso que o povo fez contra o Senhor manteve-se fiel por causa da aliança que Ele fez com Abraão, porque a fidelidade de Deus baseou naquela fidelidade de Abraão, que cumpriu ali os desígnios do Senhor, e Deus prometeu a Abraão, eu vou abençoar todos os seus descendentes. E essa fidelidade de Deus, apesar da nossa rebeldia, começa a caminhar pela história. Começou em Abraão, lá com o povo, com Moisés, libertando o povo do Egito, e depois com o Senhor Jesus Cristo, mesmo os judeus não aceitando o Senhor Jesus como Salvador, como Messias, mesmo se rebelando contra Deus, não aceitando a Jesus Cristo, o Senhor manteve fiel e não abandonou a cruz. A palavra diz que Ele sofreu até a morte, e morte de cruz. Então, meus irmãos, o que nós precisamos entender nesta noite, que assim como o povo
que foi liberto do cativeiro e trazido de volta para Jerusalém, mesmo estando em rebeldia, foi por meio da palavra de Deus, foi por meio da leitura da lei novamente, que o entendimento do povo foi esclarecido. E uma vez que o entendimento do povo foi esclarecido, o povo então se voltou para Deus. Talvez o que precisava em alguém aqui hoje era o esclarecimento da palavra de Deus. E uma vez que você está esclarecido, basta você agora fazer como o povo fez. Apesar da nossa ingratidão muitas vezes, apesar da nossa rebeldia muitas vezes, mas eu ouvi a voz do Senhor. Deus falou comigo apesar de mim. E se Ele falou comigo, o meu dever é voltar-se para Ele, quebrantando o meu coração em arrependimento para o louvor e glória do Senhor. Portanto, eu termino dizendo que precisamos nos quebrantar, reconhecer que muitas vezes estamos sendo ingratos ao Senhor. E quando nós somos ingratos ao Senhor? Quando nós não damos ouvido a Deus, quando nós esquecemos dos seus benefícios, quando nós endurecemos o nosso coração e quando nós rebelamos contra Ele. Amém? Que Deus te abençoe e continue falando ao seu coração. Curva a sua cabeça. Vou pedir que o irmão Edson esteja orando ao Senhor e agradecendo pela palavra.